pregação no Velho Testamento? Na igreja de vocês? Raramente. Pode repetir, por favor? Quando se tem na igreja de vocês as homilias são feitas mais no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Se é que eu posso chamar de Antigo. Oi? Geralmente, alô? Né? Oi? Pode falar, repitam para mim, por favor, que eu estou... Na igreja que eu faço parte, geralmente no Novo Testamento. No Novo Na Testamento. minha também. Mais diferente aí? Reverendo Josias e os demais, Gustavo, na igreja de vocês, a homilia ela é mais tida onde? No Antigo ou no Novo Testamento? Novo Testamento. Mas sabe por que isso? Porque aqui no Brasil, principalmente na década de 90, juntamente com Caio Fábio, e principalmente pelo movimento adventista não, e principalmente com alguns movimentos, né, que aconteceram, principalmente de regressão, naqueles grandes encontros, né, que se tinham, o pessoal dizia que o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo Testamento. E com isso, o que é que acontece? Quando vai partir para a homilia, quando se tem o Antigo Testamento, na maioria dos casos, eles invocam a escola de Fino de Alexandria, que é totalmente baseada no alegorismo. Negam os fatos históricos, negam literalmente a inspiração e entendem que o Novo Testamento ele tem mais, né, vivacidade do que o Antigo Testamento, e só que, biblicamente, não é assim. Pelo contrário, né? Lógico que um intercambia o outro, mas o Antigo Testamento ele é o sine qua non, sem a causa que não pode existir, do Novo Testamento, dessa nova aliança. Então, nesse sentido, eu creio que vocês entenderam, essa questão no caso, de Flávio Josefo, e nós não concordamos com esses 7 livros que é considerado como deuterocanônico. Deutero quer dizer que foram novamente, né, tidos como canônico pela Igreja Católica, e a Igreja Católica só vai confirmar isso, principalmente no Concílio de Trento, que é um concílio anti-reforma. O Concílio de Trento de 1550, que é um dos concílios mais longos da ICARD, ele é feito literalmente porque Martinho Lutero e os demais protestantes, eles abjetam a ideia inspirada desses 7 livros que são conceituados apócrifos. Lógico que Jerônimo, no segundo século, ele vai dizer o seguinte, acerca disso: nós não podemos ter esse livro como inspirados, mas eles têm uma narrativa histórica muito importante, principalmente o livro de Macabeus. Principalmente o livro de Macabeus, o livro de Baruque, né? Judite também. O livro de Baruque, o livro de Judite, o Acréscimo de Daniel, né? E os outros demais livros, né? O Eclesiástico e outros livros que tem como canônico, nem tanto, mas o livro de Macabeus, principalmente para o desenvolvimento da teologia do Segundo Templo, que é totalmente abjetável dentro da ambiência academicista aqui no Brasil. Por isso que tantos erros crasos, né, pífios, risíveis, em relação à interpretação bíblica do Novo Testamento. Alguma dúvida aí em relação a esses 39 livros? E esses, no caso, 22 de Flávio Josefo, que, a bem da verdade, são 24. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, algum acréscimo, alguma pergunta? Ou fala agora, ou cala-se para sempre, né? Ô, professor, uma dúvida minha em relação, assim, essa questão da ignorância, por exemplo, em relação ao Antigo Testamento, assim, outra questão que eu percebo muito, assim, em relação aos profetas menores no Antigo Testamento, que, assim, há pouco reconhecimento e é um discreto em relação ao teor teológico de muitos livros que tem nos profetas menores. Mas no caso, veja só, isso dá-se-á principalmente pela questão da comunidade eclesial. Por isso que o método de pregação expositiva é muito bom. Porque o método de pregação expositiva, eu gosto do método Lection Continuo, que é a leitura continuada de um livro todo. Infelizmente, eu não sou pastor, né, nem por enquanto não tenho uma igreja da qual eu faço uma homilia com uma grande periodicidade, com uma curta periodicidade, mas eu fiz isso numa ambiência do trabalho. Eu passei, eu acho, uns 6 meses pregando e não terminei o livro de 1 Pedro, fazendo as perícopes ali. Eu pregava um plantão sim, outro não, e a gente sempre estava fazendo aquele método Lectio Contínuo. Por quê?
A questão da metodologia que a gente vai ver na frente, do sola escritura, não é somente sola escritura. O desdobramento, um dos desdobramentos do sola escritura tem a prima escritura e tem o tota escritura, que está no livro do Paulo Anglada, Introdução à Interpretação Bíblica, e também fala isso, introdução, perdão. Não introdução, introdução à pregação reformada. O tota escritura quer dizer toda a escritura. O Marco Dever, no livro Igreja Saudável, ele vai dizer que ele tem até os dois livros, né? Mensagem do Antigo Testamento e Mensagem do Novo Testamento, que depois eu vou mandar para vocês. Ele trata, em um dia da semana, ele trata do livro do Antigo Testamento, e depois, no outro dia da semana, ele trata o livro do Novo Testamento, e assim fica fazendo essa periodicidade. O próprio Chris Wheeler, pastor da primeira igreja batista de Nova York, ele disse que o grande problema dessa negação, e também isso entra em questão da bibliologia e da canonicidade, porque, querendo ou não, com o passar do tempo, como esses livros não são tão lidos, o que é que acontece? Eles entram em desuso. E por entrar em desuso, parece que a canonicidade e a força que eles têm são menores do que os outros livros da Bíblia. E ele vai dizer que os problemas da grande igreja é porque a igreja oferece para os irmãos da igreja entretenimento e uma sopa rala feita com os mesmos ossos. Por isso que a igreja tem essa problemática. E isso é de suma importância quando a gente entende essa questão dos livros inspirados da Bíblia. Tá certo aí, Caio? Sim, sim. Tá certo aí? Então, vamos dar continuidade. Deixa eu pegar aqui o slide aqui. E você, quando for tomar conta de uma igreja, você vai pregando no Antigo e no Novo Testamento, tá certo? Bem, essa questão dos livros e do cânon. A bem da verdade, a gente vai tratar agora, depois eu entro na questão propriamente dita da revelação, mas também a questão do Novo Testamento. O que eu acho muito interessante é que o Novo Testamento, vejam só, eu coloquei esse quadro aqui, esse quadro é mostrando o distanciamento entre uma cópia do texto original e a cópia mais antiga existente desse livro. No Novo Testamento não tem problema nenhum, porque todos, dentro da cristandade, qualquer gama tradicional, trata muito bem que são 27 livros. Isso aí é fato. Os ortodoxos, os protestantes, e dentro do catolicismo, os coptas também entendem que existem 27 livros. Agora, veja o grande problema, isso é tratado na crítica textual. Né? Essa questão da crítica textual mostra a relevância do Novo Testamento em relação às demais, né, os demais livros que são tidos e glamoralizados dentro do ambiente secular como livros de suma importância, os livros em relação ao autor. Tem Plínio, veja, a data da escrita é 61 depois de Cristo. A cópia mais antiga que se tem é quase milenar, que é 850 depois de Cristo. Veja a quantidade de cópias que tem, só tem 7 cópias. Na questão dos livros de Platão, que tem vários livros, a República e outros mais, que são de suma importância, né? Ele é do século IV a.C., a cópia mais antiga tem 900 anos depois de Cristo, veja, 1.200 anos de diferença. Demóstenes, Herotodo, que é o pai da história, Seutônico, né? Veja a diferença. Túcides, Eurípides, Aristofanes, César, Tácito, Aristóteles, para vocês que não sabem, saiu agora uma pesquisa, Aristóteles, ele é mais influente, pelo menos naquela pesquisa, do que o próprio Jesus Cristo. Veja a diferença da cópia. São quase 1.400 anos de diferença entre o texto original e a cópia, e a quantidade de livros, né, são poucas e ínfimas. No caso, são 49 cópias. No caso, a Ilíada de Homero, que é a mais, digamos assim, que se aproxima mais, que fica em segundo lugar, veja, Homero, 900 anos antes de Cristo, e a cópia mais antiga, 400 antes de Cristo. São 500 anos de diferença. A exatidão das cópias chega a 95%. Mas veja em relação ao Novo Testamento. A cópia mais antiga é de 125. Só que essa tabela é um pouco mais antiga, porque no ano de 2016 foi encontrado em uma múmia no Egito um pedaço no rosto de uma múmia do Evangelho de João, o primeiro capítulo. E ao que tudo indica, é do ano de 85, essa cópia
segundo a prova do carbono 14, embora que ainda não esteja catalogada, e aqui não foi. Tem mais de 5.600 manuscritos com 99,5% de exatidão. E se entrar na crítica textual, abrangendo a questão da patrística, que vocês sabem que são os pais apostólicos, né, aqueles que copilaram, estão um pouco mais próximos, o primeiro dele, né, como Clemente de Roma e outros, né, que tem uma diferenciação de pouco tempo. E segundo a própria crítica textual, o Novo Testamento ele é citado, ele é achado em 95% dos livros da patrística, mostrando a supremacia desse cânon do Novo Testamento com 27 livros. A gente vê isso com Clemente de Roma, né? A gente vê isso com Irineu de Lyon, que chama de tetramorfo. Tetramorfo é em relação aos 4 livros, os 4 evangelhos do Novo Testamento, né? Falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, que Irineu de Lyon, ele é aluno, literalmente, de Policarpo de Esmina, e Policarpo de Esmina, ele é aluno de quem? Nada mais nada menos do que o apóstolo João. E também já falar de 27 livros. Tarciano, que tem um livro Diaceteron, também trata dessas questões, né, com relação aos 4 evangelhos e os 27 livros. O cânon muratório, que ele é um cânon encontrado no século II depois de Cristo, nele contém todas as cartas paulinas, inclusive essa questão da autoria do livro de Hebreus. Lógico que Eusébio de Cesareia até certo ponto pegou, mas dar-se-á pela ideia, porque o livro de Hebreus, ele vinha catalogado nesse cânon muratório, intercambiável com o cânon de Gálatas. Perdão. Marcião, o herege, né, que a gente falou, esse gnóstico, esse Marcião, ele nega todo o Antigo Testamento, mas ele diz que o Deus de Paulo, que chamou Paulo, que é esse Deus amoroso, ele acreditava em 10 cartas paulinas. Ao que tudo indica, o Barber vai dizer que ele é o primeiro a unir esse corpus paulino. Ele só não tem as três cartas que nós chamamos consuetudinariamente de pastorais, que até é chamada de... Esses livros são chamados de deuteropaulinos, né? Tem até no livro Face do Novo Testamento, que é feito com James Dunn, traz essa questão, mas que não vem o caso da gente tratar aqui, se realmente Paulo escreveu as cartas pastorais ou não. Inclusive, o nome Cartas Pastorais vem com Paul Atman no século XIX. Mas, enfim, ele traz os 10 livros de Paulo, né, do Corpus Paulinho, menos essa questão das cartas pastorais. Agostinho de Hipona, ele participa algumas vezes de alguns debates, principalmente em Hipona, em relação e revendo essa questão do Novo Testamento com os 27 livros, e Atanásio, que nós chamamos da carta festiva de reconhecimento dos 27 livros, só que tem os livros que são chamados de disputáveis. 2 João, são esses livros. 2 Pedro, o livro de Judas e o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele entra assim em determinadas confusões pelo simples fato de ser muito difícil de interpretar por existir, uma simbologia muito forte. Mas no caso de 2 Pedro, de 2 João e no livro de Judas, o livro de Judas, ele entra num problema porque é citado nele alguns livros apócrifos. Quais são? Alguém lembra aqui? Enoque, livro de Enoque. Tem outro? Macabeus, não é isso? Não, tem outro. Vamos lá? Vocês lembram, não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Assunção de Moisés. Eita, O livro é a Assunção de Moisés. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Dentro da confecção desses livros, principalmente do Novo Testamento, existe alguma problemática, né, por citar outros livros, além dessa literatura? Sim ou não? Eu penso que não. Por que não? Paulo também fez, Paulo. Paulo também fez isso, né? Ele citou quem? Foi um livro grego, Somos Sua Geração.
Aquela passagem que fala sobre quando ele está na Europa, quando ele está na defesa de citação sua geração, de algum autor grego. Agora me esqueci qual foi o nome dele. Epármenes. Ele faz essa citação. Mas por que não tem problema nenhum? Porque, veja só, deixa eu lembrar uma coisa. Epimênides, perdão, né? Epimênides, Atos 17, 28. Mas por quê? Porque você tem que lembrar daquilo que o próprio Justino Mártir, o Agostinho, dizia, que toda verdade, ela é verdade de Deus. Independente da boca suja que fale, independente da pena pagã que escreva. Independente disso, não só isso, o Antigo Testamento cita o livro de Jazar, lá em Juízes 10, 13, mostrando essa compilação, mostrando o que é verdade. Por exemplo, o livro de Provérbios 25, 1, né, vai dizer que foram os homens de Ezequias que editou essa questão. Não tem problema nenhum, desde que seja verdade. Sendo verdade, meu amado irmão, pode ser o que for. Não tem problema nenhum. Agora a gente vai ver agora algumas questões em relação a revelação, inspiração e canonicidade. Vejam só, por exemplo, como eu acredito que eu já falei até com vocês. Professor, Oi. mas qual foi o motivo de Paulo citar essa citação? É porque, veja só, na questão de homilética, Paulo é muito estratégico nessa questão da homilia. Todo cristão deve ser. Segundo Aristóteles, todo cristão tem que ser topos está no plural. Topos, vem da palavra topografia, que é uma parte das armas do exército brasileiro, da observação de terreno. Paulo está fazendo um discurso aonde? Em Atos 17. Quem lembra aqui? Areópago. É um lugar que tem o quê? Filósofos, Estoque e Epicureus. Que está ali. Paulo ele não cita o Antigo Testamento diretamente. Ele não diz que Moisés disse. Porque a linguagem deles, eles não vão entender. E ele começa a citar os atributos de Deus e cita esse filósofo, mostrando que nós somos gerações de Deus, porque os próprios gregos entendiam literalmente que existia uma causa. Eles só não sabiam quem era. Mas Paulo vai dizer que é o Deus desconhecido que ele prega. E aí não tem problema nenhum em falar isso, porque literalmente não está sufocando o texto sagrado. Enquanto não está sufocando o texto sagrado ou suprimindo, está tranquilo. O grande problema é citar outras pessoas que contrapõem com aquilo que a Bíblia literalmente diz, que é o que a ICARD, a Igreja Católica, faz tranquilamente, nós vemos isso. É isso que a gente vê. Não tem problema nenhum. O grande problema é não estar de acordo com o padrão, com o cano, com a vara de medir que as Escrituras Sagradas. Que essa é a questão da regra de conduta e de fé dos cristãos. Alguma pergunta? Aí está escrito em Gálatas, hein? Gálatas. Atos 17, e 28 ou 38, se não estou enganado. A citação de Paulo? Essa citação de Paulo. Só que ele não cita o nome. Mas a crítica textual, ia buscando isso aí, não cita o nome. Mas ele diz o filósofo de vocês. E isso a gente entende com relação a isso. Né? Vamos lá. O outro ponto é a questão da revelação divina. O que é revelação? Cadê os teólogos? O que é revelação? Não é um grupo de pagode, não, tá certo? Revelação, inspiração e iluminação, eles são totalmente intercambiáveis. Deixa eu te explicar por quê. Porque revelação é demonstrar, é o apocalipse, é mostrar aquilo que está outrora escondido. Por quê? Já foi falado, e eu vou repetir isso aqui novamente, existem dois tipos de revelação. A revelação naturalis, que é a revelação natural, que pressupõe a ideia de causa e efeito, e existe a questão da revelação supernaturalis, que está lá no livro Teologia dos Puritanos, lá do Joel Bicker, que fala muito bem sobre isso, e outros livros também,
que tratam em relação a isso, o próprio Norman Geisler, né, o próprio Wolf Peilenberg, o próprio, deixa eu ver aqui, a teologia pentecostal do Walter Brunner, todo mundo vai falar isso. A revelação, segundo Norman Geisler, ele vai dizer na sua teologia sistemática, é a demonstração de Deus. Lógico, se Deus está mostrando alguma coisa, é porque alguém tem capacidade, literalmente, de receber essa revelação. E essa revelação dá-se-á por esses dois modos operantes. A revelação natural, que é aquilo que Grant Osborne vai falar no Salmo 19, no seu livro Espiral Hermenêutica, fazendo analogia, dizendo que a própria natureza, como um arauto que prega a verdade, do Salmo 19, dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite declara sapiencialidade a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, não há entendimento, mas ouve-se a sua voz. Não pode ter uma voz literal, mas a questão da criação demonstra o poder de Deus e a sua sapiencialidade e o seu todo poder. E Paulo vai dizer em Romanos 1:20 que todas as coisas criadas são provas para que os homens fiquem inexcusáveis ou sem desculpa. Essa ideia dessa revelação natural é que o homem, por uma capacidade dada por Deus, ele consegue entender, ora, todas as coisas existentes, existe uma causa, né, que é anterior a esse efeito. Logo, essa criação que ninguém fez, que se conhece, mas a gente sabe que está construída e é visível, literalmente na cabeça, então existe um arquiteto por detrás disso. Infelizmente, ou felizmente, por exemplo, Aristóteles chama isso de motor inamovível, que move todas as coisas e por ninguém é movido, e é a causa efetiva de todas as coisas. Só que o grande problema da revelação natural é que a revelação natural não pode mostrar Cristo. E essa é a revelação. A revelação, segundo Norman Geisler, é a exposição da verdade. E quem é o recipiente dessa verdade? Nós entendemos literalmente, e essa ideia trabalha nesse sentido. A casualidade divina é o primeiro ponto. Segundo, é a mediação profética. E depois, aquilo que é totalmente escrito. Isso é o processo da revelação. A casualidade divina, porque Deus é a fonte primária dessa revelação. Se Deus não mostrar e Deus não se revelar, então a gente não tem como entender absolutamente nada. Mas Deus, pela sua graça, Deus mostrou todas essas coisas como a fonte primária de todas elas. Embora que exista algumas teorias filosóficas que podem negar essa questão da existência de Deus, mas para a gente nós sabemos que essa casualidade é totalmente divina. É o Deus que se revela. E a mediação profética. O que é a mediação profética? É a intercambialidade que Deus faz dos céus para a terra. É o meio pelo qual vem o que nós chamamos dessa revelação supernatural. Deus utilizava os profetas, os nebiins, para que essas pessoas pudessem entender aquilo que Deus falou. Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer literalmente, né, que havendo Deus falado de várias formas, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, porque os profetas, eles são literalmente aqueles que falam em nome de Deus. Por isso que lá em Efésios, capítulo 2, verso 20, que a igreja está fundamentada nos apóstolos e nos profetas, que é a representatividade dos 39 livros que nós entendemos como inspirados no Antigo Testamento. Jesus deixou bem claro isso naquele texto que a gente falou, lá de Lucas, capítulo 24, e verso 44, mostrando que estava escrito que Jesus deveria padecer para entrar na sua glória, porque para muitos que ali estavam, a morte de Cristo, o escândalo da graça, aquilo ali, aquele objeto de vergonha, literalmente dava descredibilidade e acreditar em Jesus. Só que eles, como diz as Escrituras, lá em Lucas 22, Mateus 22, 39, porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus,
Eles tinham essa abstração porque eles queriam um Jesus totalmente heróico. E Jesus teve que provar, através das Escrituras, que todo aquele processo de dor, o processo da crucificação e tudo que aconteceu estava de acordo com aquilo que as Escrituras dizem, principalmente no livro de Isaías, capítulo 53, onde fala do servo sofredor. Essa é a ideia da mediação profética. E depois a autoridade escrita, que é outro grande problema. Por que é problema? Porque duas linhas de pensamento naquilo que se diz respeito à ambientalização daquilo que é piedade, entende que existe uma tradição oral por detrás. Quem são essas duas gamas, digamos assim, duas vertentes religiosas? Vocês sabem quais são? Ô, irmãos, vocês estão entendendo aí o que está sendo colocado aí? Ô, professor, só para entender aqui na questão da revelação, são duas autorias, né? Isso, a autoria divina e a autoria humana, podemos dizer assim. A autoria divina, né? Que Deus utiliza literalmente, né? Deus vai utilizar os profetas, né? Respeitando, a gente vai tratar isso, né? Respeitando a sua cultura, por exemplo. Foi muito bem colocado. Existe uma diferença clara entre Isaías e Miqueias, não? Na linguagem, não? Existe. Muito. Se existe. Por quê? Isaías trabalhava na corte, Miqueias Homem do campo. homem do campo. Amós. Existe uma diferença não em Amós, que ele vai dizer que eu sou um homem... não sou profeta, sou boiadeiro e plantador de sicômoro. Você não acha não que tem uma diferença? Porque Deus vai respeitar a cultura de cada um. Porque Frederick Willer vai dizer que a Bíblia é Deus falando em sotaque humano. Deus fala de uma maneira que você entenda literalmente. Se você não está entendendo muito aquilo que está sendo pregado, a não ser por uma questão de defectibilidade intelectual, ou dependendo da linguagem da pessoa que está sendo colocada, que não está sendo como o apóstolo Paulo respeitando a sua audiência original, tem algum problema. Porque Deus sempre deixa as coisas claras. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então as coisas ficam totalmente claras. Isso é até que o judaísmo, né, do segundo século não, da teologia do segundo tempo, falavam também nessa questão. Muito bem, existe a causa efetiva é Deus. E Deus utiliza o homem, isso está lá no livro de Norman Geisler e Ravi Zacarias. Quem criou Deus, ele vai chamar isso de antropopneutos. Essa ideia é que Deus utiliza do homem para poder deixar os seus escritos. Tá certo aí, Henrique? Ok, professor. Professor, é Raquel falando. Eu não sei. Eu li um livro sobre essa questão da revelação natural, O Fator Melquisedeque. É um livro excelente. E aí eu lembrei quando o senhor falou agora, e inclusive nesse livro ele tratava do Deus desconhecido de Paulo, quando ele foi dar o discurso dele para os epicureus e os estoicos, né? Ali no Areópago. Aí, esse livro mesmo, ele fala que um dos exemplos que esse livro traz foi de uma tribo em que Deus já tinha mostrado através de sonhos para uma tribo que viria um povo diferente, um povo branco, inclusive, que traria a verdade para eles. E também mostrou algo relacionado a acreditar no Filho de Deus. Quando os missionários chegaram nessa tribo para evangelizar, ao contrário do que pensavam, que iriam encontrar uma resistência e tal, nessa tribo específica, porque eu não lembro o nome, mas pensaram que encontraram resistência, ao contrário. O líder da tribo disse que tinha tido um sonho e tal. Muito interessante, que antes veio através da revelação natural, né, veio a revelação específica depois. Lógico, muito bem colocado. Esse livro é de Dom Richard, Fator Melquisedeque. Ele esteve aqui
na Paraíba no ano de 2010. Se eu não estou enganado, no congresso ali, na Paraíba, Dom Richard. Eu tenho esse livro em PDF, né? Ele Depois tem eu... outros livros, eu acho que é o Totem da Paz, eu não lembro. Tem outros livros que são todos nessa vertente missionária, mas são livros excelentes. Esse O Fator Melquisedeque foi um livro que com certeza eu vou reler, porque o conteúdo é excelente. No final, ainda ele traz toda uma parte científica, refutando essa, essa questão de. Tem muitos cientistas hoje que dizem que o ateísmo é que é a lógica, e não o teísmo, né? E tem até um missionário recente que fez até um alarde na mídia, que ele veio para uma tribo indígena brasileira, não sei se eu tapar desse caso, para uma tribo indígena brasileira, e aí, pela análise, ele veio para evangelizar, e pela a pesquisa que ele fez antropológica na tribo, ele descobriu que Deus não existe e virou ateu. Na verdade, a minha conclusão disso é que ele foi totalmente despreparado e foi sucumbido pelo, por qualquer coisa que não seja divina. Mas assim, mas esse livro ele traz no final, esse Fator Melquisedeque, eu gostei muito dele, porque no final ele traz toda uma parte científica com relação a isso, que Deus vai se revelar na natureza e que posteriormente você vai tendo essa receptividade para a revelação específica, que é a revelação, né, que vai levar a salvação, né? A pessoa de Cristo Jesus, né? É, Mas isso é exato. isso é muito interessante, assim. Tem um livro até do Alisson McGuire, agora a gente tem que ter muito cuidado, porque, querendo ou não, essa ideia da revelação natural, ela vai partir mais para alguns pressupostos filosóficos. Sim, tem muito pressuposto filosófico que ele levanta. É muito interessante o livro, muito. Né? A gente tem que ter cuidado, né, em relação a isso. Mas, no demais, entre aquilo que está sendo colocado, né, a gente entende como verdade, porque os católicos ele cai nesse erro, né, pela revelação natural. Inclusive, né, não sei se vocês sabem, o próprio Tomás de Aquino, ele era chamado como divino dentro da igreja. Ele era chamado de divino, que aí mora um problema terrível, né, em relação a isso, né? É um grande problema terrível quando se fala nisso. Mas, enfim, mais alguma pergunta, amados irmãos? Muito bem colocado, viu, irmão? Essa questão do Fator Melquisedeque, esse livro aí de Dom Richards. Então, vamos lá. Em relação ao que nós chamamos aí sobre essa questão dos livros canônicos, enfim, né, a revelação, né, que é dada por Deus de forma especial. E agora nós vamos ver o que é inspiração. O que é inspiração bíblica? Soprado por Deus. Pronto. Literalmente, né? Soprado por Deus. Não é porque é soprado por Deus. Como é que é isso? Acontece de forma ditatorial, é isso? Deus vai lá ditando no ouvido da pessoa, como é que é isso? É uma operação divina, né? Lá, literalmente, né? É uma operação divina. Espera que eu vou pegar aqui. Eu tentei procurar essa questão desse PDF e eu não encontrei em relação a isso. Mas essa ideia de inspiração divina, ela é demonstrada claramente nas Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, 15 e 16. Vamos lá ler o texto sagrado? Abram a sua Bíblia, por favor. Aí em 2 Timóteo. Capítulo 3, verso 14 e verso 15. O que é que diz o texto sagrado? O verso 14 e o verso 15. E 16.
capítulo 3, 2 Timóteo, 2 Timóteo versículo 14, 15 e 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os teus aprendidos tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então vamos lá. Que escritura inspirada é essa? A Bíblia, Canon. É o que a gente falou, mas qual? Toda ela. Toda ela, mas toda qual? O Novo Testamento já está sendo compilado aí, amados irmãos? Já foi compilado? Está sendo compilado, está sendo confeccionado. Essa toda escritura divinamente inspirada, né? Que é o Passa, Grafé, Telpineutos, Caio, Filemeus, Pros, Didascalons, Pros, Eligmon, Pros, Epanotossen, Pros, Paideano, Deens, Didascosin, né? Que está aqui no texto em grego. Esse todo inspirado, ele está falando literalmente em relação ao Antigo Testamento. Engraçado que esse texto, ele está falando para quem? Para Timóteo. É a última carta de Paulo. Paulo sabe que vai morrer, ele está literalmente preso, ele vai dizer em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, se carreira e guardei a fé. E ele vai dizer que os homens que estão apostatando vão de mal a pior. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, o ensinamento. E que desde as tuas meninices, né, tem conhecimento das sagradas letras. Que o texto é hieragramata, né? Que conhece oidas, que tem oidas é bem diferente de nós, que oidas já é um conhecimento mais profundo, e essa questão é uma questão verbal que Paulo está utilizando. Essa questão das sagradas letras ou sagradas escrituras, ele está falando literalmente naquilo que a gente falou do Antigo Testamento, mostrando que toda ela é totalmente inspirada, esses textos das quais nós conhecemos. E Paulo vai dizer, Pedro vai colocar agora em relação ao que nós conhecemos do Novo Testamento em 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 16, que diz o seguinte: ao falar cerca, 15, tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dado. Veja, ao falar acerca deste assunto, como habitualmente o faz em todas as suas epístolas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes possam, como também perturbam as demais escrituras, para a sua própria perdição. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Ele está colocando, veja só, no livro A Heresia da Ortodoxia de Anders Kontenberg e Merkruger, ele vai falar que existia uma expectação, literalmente, dentro da própria igreja, de uma compilação do cânon, dando continuidade às questões veterotestamentárias. E esse texto é crucial para a gente entender isso, que Paulo faz isso habitualmente, a leitura das Escrituras, mas tem os indoutos e inconstantes que pervertem tanto Paulo quanto também as Sagradas Escrituras, colocando em pé de igualdade aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento, com a mesma inspiração daquilo que se relata no Antigo Testamento. Por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, vai dizer que os homens santos, cheios do Espírito Santo, falaram das coisas de Deus, porque nenhuma profecia é dada por particular interpretação. O que é que está sendo colocado aí? O que é que está sendo dito? Literalmente que a questão do sopro divino, dessa inspiração divina, não é nada literalmente que vem do coração do homem, mas é a casualidade efetiva de Deus.
Agora, é porque eu acredito que eu perdi isso que eu queria mostrar para vocês. Eu fiz uma questão de biologia quando eu fui dar algumas aulas. Por exemplo, existe uma diferença de questão de canonicidade, que já é o texto positivado, entre Lucas e João em Apocalipse. Tem ou não tem? Sim ou não? Ok? Existe uma diferença de inspiração e revelação a partir de Lucas e a partir de João em Apocalipse. Você não acredita que não? O livro de Lucas. Você fala de quem foi assim, de quem a autoria de quem foi escrito assim, destinatário? Não estou falando da autoria como é escrito. Lógico que o estilo literário é diferente. Um é o evangelho, uma narração biográfica de Jesus, e outra é a questão do Apocalipse, que é um livro totalmente de cunho apocalíptico. Mas existe uma diferença. O livro de Lucas, diz o texto lá em Lucas, capítulo 1, verso 1, que ele saiu procurando dados acerca da pessoa de Cristo para escrever para Teófilos. O livro de Apocalipse tem uma diferença porque é uma revelação direta dada por Deus. A maneira escrita que está positivada é igual, mas a maneira como se dá essa escrita para estar positivada é totalmente diferente. É isso que eu estou dizendo, é isso que a gente está tentando tratar em relação a essa questão da inspiração. A inspiração, ela é plenária, né? Isso o próprio Norman Geisler vai dizer, que ela é uma inspiração plenária, porque o Espírito Santo, ele não só trabalhou na mente do autor, mas ele também supervisionou para que não houvesse erros. Por isso que as Escrituras, ela é inerrante. Por que ela é inerrante? Porque ela não pode errar. Porque, literalmente, os textos sagrados que nós conhecemos, por exemplo, é o livro, lá em João capítulo 10, 35, Jesus deixou bem claro que as Escrituras, elas não podem falhar. Porque se as Escrituras falharem, literalmente, Deus não falou. Se Deus não falou, literalmente, nós estamos perdidos, porque nós entendemos isso como uma fonte autoritativa e como revelação de Deus para mim e para você. Por isso que ela é inspirada. Por ela ser inspirada, pressupõe, além disso, a questão da inerrância, pressupõe, como o próprio Norman Geisler vai dizer, a ideia de autoridade, que é um grande problema aí que a gente vê na ICARD e em outros ambientes como modus operandi, principalmente pela neo-ortodoxia, do Paul Tillich, do M. Brunner, do Karl Barth, do Rudolf Bultmann, quando eles não têm essa ideia de que a Bíblia é uma fonte de autoridade, o que ecoa da garganta deles e sai das penas deles, o que é que acontece? Vai ter problema. O próprio Rudolf Bultmann, ele é o pai da desmitologização. O que é isso? Ele vai dizer literalmente que aquilo que está na Bíblia é um mito, da mesma forma como Thor é um mito nórdico, como Atenas é um mito grego e por aí vai. No livro Jesus ele fala sobre isso. O próprio Karl Barth, ele vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. E agora, Paul Tillich também, ele tinha uma ideia dizendo que ele partia do pressuposto filosófico para adentrar na Bíblia. E o que dava esse diretivo a ele não era o que estava nas Escrituras, é aquilo que está literalmente nos pressupostos filosóficos. Por isso que ele foi conceituado dizendo que ele era um teólogo entre os filósofos e um filósofo entre os teólogos, devido a essa questão. O liberalismo teológico consumiu tudo o que existia. E dentro das nossas comunidades eclesiais, existem problemas em relação a isso. Por exemplo, você concorda que os concílios, os 7 concílios ecumênicos que existiram nos 10 primeiros séculos, eles têm o mesmo peso autoritativo que a Bíblia? Não. Sim ou não? E aí? Só o Caio vai falar? E aí? Os concílios têm o mesmo peso? Sim ou não? E aí, Henrique? Os concílios têm o mesmo peso? Oi? Os concílios se tinham o mesmo peso?
Sim, que é a autoridade das Escrituras. Rapaz, sim. Sim. Olha, tá vendo? A gente está dizendo que sim. E alguém? Mas alguém pensa diferente? Sim, que não, talvez. Que é outro problema. O concílio ele não pode ter peso, o mesmo peso autoritativo que a gente. Porque o concílio ele é pós-canônico, os concílios. Embora que traga algumas verdades, mas, por exemplo, o sétimo concílio é onde existe a permissão de se fazer ícones dentro da igreja. E agora? O sétimo concílio ecumênico. Por quê? Porque, para a gente, a fonte autoritativa é as escrituras sagradas. Vou colocar aqui. Olha o que diz a Confissão de Westminster, que ele vai dizer no artigo 4º. Assim, o artigo 4 da Igreja da Inglaterra afirma: a Sagrada Escritura contém todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que não seja encontrado nela, ou que não possa ser provado por esse meio, não deve ser exigido de quem quer que seja, a fim de que deva ser crido como artigo de fé, ou ser considerado como requisito, ou algo necessário à salvação. É isso que está dizendo o texto da confissão de fé. Existe um grande problema nisso, por quê? Porque, literalmente, as nossas confissões de fé vão ter que também ter o mesmo peso das Escrituras. O Grant Osborne vai dizer que todo cristão deve ser biblicista. Biblicista é decorar textos da Bíblia. Sabe por quê? Porque quando alguma confissão de fé aparecer e não estiver de acordo e enquadrado nas Escrituras, as pessoas devem concordar com a Bíblia e não com a sua confissão de fé, por mais bela e mais ornamentada que seja. Porque é isso onde está o grande problema da ICARD, da Igreja Católica. Ela vai dizer que existe a sucessão apostólica e existe também uma tradição oral. Quem diz isso é Orígenes e depois o próprio Tomás de Aquino, o ser angelical que eles tanto colocam, diz também que existe essa tradição oral que foi dada à igreja. Só que tem um problema muito grave. Porque essa tradição oral, depois eles tiveram que transformar em catecismo. E por que antes os apóstolos não deixaram escritos? Se era verdade. E os próprios catecismos da Igreja Católica, o catecismo, eles não têm o segundo mandamento explicado. Por quê? Porque o segundo mandamento contrapõe toda a igreja, toda a ideia de ícone que existe na Igreja Católica. Por isso que a Bíblia ela deve ser para nós a fonte totalmente inspirada e o nosso depósito de fé. Ela é a questão fundante, é aquilo que Martinho Lutero vai dizer. Se não estiver enquadrado nas Escrituras, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Essa é a ideia que nós estamos querendo tratar sobre a questão dessa bibliologia. Inspiração, não é? Soprado por Deus. Lembrando que a primeira vez que houve essa questão do sopro de Deus foi aonde? Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, que Deus soprou na narina dos homens, do homem, para que o homem se tornou alma vivente. Intercambiavelmente, a Bíblia nos mostra que a palavra de Deus é quem traz vida. Literalmente, tirando do mundo dos mortos, como diz lá em João 5, 24. Em verdade, fugir, que aquele que crê em mim, aquele que me enviou, não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. E não há criatura que não se manifeste diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que iremos prestar conta. Quando Jesus quis expulsar, depois da ceia, os 12, porque 20 mil vão embora e ficam os 12. E Jesus pergunta, e vocês não querem ir embora, não? E vocês não são 12, vocês são 11, porque um que está dentro de vocês é do diabo. Aí Pedro diz o seguinte, para onde iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? Temos visto e crido que realmente és o Filho de Deus. Essa é a ideia da inspiração. A revelação é que mostra a casualidade de Deus, que Deus mostra literalmente quem ele é através de seus atributos, da teologia natural e da revelação especial apontando para Cristo. A inspiração é um modo também que pressupõe não somente a autoridade, mas também a ideia da indestrutibilidade da Bíblia, porque vocês sabem muito bem, isso é uma das teorias que tem, que várias pessoas tentaram destruir a Bíblia.
Um deles, no Antigo Testamento, é Antíoco Epifânio IV, que tentando helenizar os judeus, ele diz que todo aquele que for perto com a Bíblia, se ele não entregar, quer dizer, o Pentateuco, os livros inspirados dos judeus, eles vão ser mortos. Aí vem a questão da revolta dos Macabeus, com Matatias e Ahu. E depois nós sabemos que tem aquele período de quase 200 anos, onde os Macabeus estão tomando conta, e depois com Diocleciano, que foi o imperador, é de onde vem a palavra traidor. Né? Ele dizia o seguinte, que alguém fosse pego com a Bíblia Sagrada, da mesma forma, ele tinha que entregar a Bíblia para ser queimada, ou então ele morria. Quando a pessoa entregava a Bíblia, eles eram chamados de traditores, é daí onde vem a palavra traidores. Essa inspiração é a preservação do texto até em momentos tão cruciais como esse. Por isso que nós entendemos que nesse período de quase 2000 anos, de mais de 40 autores, com mais de 3 idiomas da Bíblia, que é escrita em grego, hebraico, aramaico e algumas partes em latim, é essa questão que está preservada até hoje, é esse texto que nós temos na mão. Lembrando que, coloque um adendo aí, que o que é inspirado não são as cópias, tá certo? O que é inspirado é o texto sagrado, não as cópias. Alguma dúvida? Posso continuar? Professor, só apenas a questão assim, para fazer um resumo com relação a isso. A inspiração de Deus é soprado por Deus, né? Soprado literalmente. Deus, totalmente uma operação divina. Não pode errar. Ok. E Deus capacitando para que eles não pudessem errar, nem tivesse algum tipo de omissões, em autoridade divina infalível. Correto? Correto. Ok. Certíssimo. Como 2 mais 2 são 4. Só não sei se o Supremo Tribunal também é 4, né? Mas que é 4 é. Vamos lá. Depois vem a questão da iluminação. Pergunta que não quer calar. Com relação à questão da canonicidade. Os crentes hoje têm revelação, inspiração ou iluminação? Revelação. Henrique, revelação. Outros? Embora que pareçam contextos intercambiáveis, mas tem uma diferença de revelação, inspiração e iluminação. Iluminação. Raquel disse que é iluminação. Mais alguém? Iluminação. Iluminação. Mas o que seria a iluminação, professor? A gente vai ver agora, né? Porque, assim, iluminação, revelação, a revelação a gente sabe que tem, né? Mas iluminação... Não, a revelação como dom espiritual existe. É. Mas como uma nova revelação de progressividade canônica, não. Nem tem revelação e nem temos inspiração bíblica. Porque a revelação é mostrar a verdade e a inspiração é a preservação dela. No caso, a iluminação é o entendimento dessas outras duas. Entendeu? Nós hoje temos a iluminação. Iluminação do coração e da mente é que nós precisamos, literalmente, de uma iluminação do Espírito Santo na nossa mente, para que possamos entender. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucuras e não pode entendê-la, porque se discernem espiritualmente, mas o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Lá em 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento do homem. A iluminação trabalha no nosso coração e na nossa mente para a gente entender essa verdade que está positivada das Escrituras, que já foi revelada, mostrada e foi inspirada, preservada através dos homens, dos quais Deus elegeu, e hoje nós temos essa questão da iluminação. Por isso que você está estudando hoje bibliologia, eu e você. A gente tem essa iluminação do Espírito Santo para que a gente possa compreender essa revelação. Porque a revelação é a comunicação divina, a inspiração é o meio e a iluminação é o dom de compreender essa comunicação. Por isso que os rabinos do Segundo Templo eles diziam o seguinte:
Qual foi a primeira vez que Deus falou? Gênesis 1, verso 4. E disse Deus, haja luz e houve luz. A conclusão que eles fazem é que, literalmente, quando Deus fala, as coisas ficam claras e nós entendemos isso a partir da iluminação do Espírito de Deus na nossa vida. A iluminação é isso, né? É o que nós estamos fazendo para compreender as Escrituras. Tudo ok aí? Ok. Vamos lá. Já foi falado, mas essa questão da autoridade da Bíblia. Hebreus capítulo 1, abram aí, por favor. Hebreus capítulo 1. Capítulo 1. Ok. O que é que diz aí Hebreus capítulo 1? Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Conclui. Pelos filhos. Aí o versículo 2, não é isso? Uhum. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Tá? Conclui. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos lá. Por que ele está dizendo isso? O escritor aos Hebreus, ele confecciona esse livro, essa epístola geral, visando uma proposta porque a igreja está sendo atacada pelos judaizantes. Qual é o ataque dos judaizantes? É dizer que a igreja de Cristo ela é inferior ao Antigo Testamento e o próprio judaísmo. Por quê? Porque eles não têm os profetas, eles não têm o templo e eles não têm a lei. O escritor está dizendo que a última revelação de Deus é dada a partir de Jesus Cristo. De várias formas, de várias maneiras, Deus, nos últimos dias, que é a partir da ressurreição, está falando através do seu Filho. Ponto. Depois ele vai mostrar a superioridade de Cristo, dizendo que Cristo fez todas as coisas, ele é o agente da criação, fez a purificação dos nossos pecados e hoje está sentado à destra de Deus, mostrando parte do seu ofício, que é o ofício do rei, literalmente sendo descendente, nada mais nada menos, do que o rei Davi, como dizia nas questões das profecias messiânicas. E agora ele vai colocar, mostrando que Cristo é superior à casta dos anjos. Por quê? Porque eles entendiam, os próprios judeus, que os anjos eram que tinham dado as duas tábuas de Moisés. Não foi Deus. A tradição dizia que os anjos tinham dado essas tábuas e até, né, tem alguns livros falando que existiam até algumas adorações a determinados anjos. Aí agora vai entrar em uma disputa para mostrar que Cristo é superior a tudo isso e até mesmo esses pensamentos que tem adentrado dentro da igreja. Como é que se resolve esse problema? Tem uma técnica dentro do rabinato, que é o haraz. O haraz é uma técnica que você junta dois textos para mostrar uma verdade. Junta dois textos para mostrar uma verdade. Ele faz uma multiplicidade de facetas agora nessa terminologia, está lá no dicionário das cartas paulinas, na página 109. Depois eu mando para vocês. Essa técnica também, ela é expressa também naquele livro, Fontes Judaicas do Novo Testamento, não. Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ele vai usar dois textos do Antigo Testamento para comprovar que Cristo é superior a todas essas questões de ordem angelicais. Então, continua aí, Henrique.
É o método Haraz. Feito, vamos lá, o versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai. E ele Que me texto será... é esse? Que texto é esse? Aqui é Hebreus 1:5. Mas qual os textos que ele está citando aí? Salmo 2, verso 7 e 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Ele está usando essa técnica. Continue. Vamos lá. O ser, né? E Uhum. quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Deuteronômio 32 e 43. Depois ele cita Salmo 104, verso 4. Continue. Versículo 7. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Subsiste pelos séculos dos séculos. Centro de equidade e o cetro do teu reino. É porque a visão está um pouco embaçada. Tá certo. Salmo 45, verso 6 e verso 7. Eu estou colocando isso para mostrar a você que as escrituras elas têm uma autoridade suprema em relação a qualquer argumentação. Nós não podemos confeccionar uma teologia partindo do pressuposto aparentemente lógico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, clássico, como a Ricardo coloca. O que é que a Ricardo coloca? A Ricardo diz o seguinte, que Maria, literalmente, ela morreu virgem, que é o sempre vigor, essa expressão. Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte, ora, todo lugar onde Deus está é santo. Se Deus esteve no ventre de Maria, Deus preservou aquela mulher de objeto de santidade. E ele vai dizer, não, ela foi sempre virgem, não foi para o mérito dela, foi pelo mérito de Cristo. Por isso que acredita na ideia da Imaculada Conceição. Essa é a ideia. E eles vão dizer, e eles falam da Assunção de Maria. Você sabe o que é a Assunção de Maria, não é isso? Devido a isso, ela foi levada, é quase uma ideia de Enoque. Ela quase foi levada, quer dizer, ela foi literalmente levada aos céus pelos anjos para que o corpo dela não fosse objeto de corrupção. Veja, aparentemente tem uma lógica. Maria é chamada também de a verdadeira arca da aliança. Outras pessoas chamam a ideia da sempre vigor, né? Porque Deus teria, ela fosse totalmente consagrada a Deus. Só que essa questão, ela anula aquilo que as escrituras afirmam. Literalmente. Você pegar o texto de Mateus, capítulo 1, verso 25... Deixa eu colocar aqui o texto em grego aqui para você entender. Claramente, deixa eu colocar aqui o texto para você ver. Lucas 1, 25 vai dizer que José não conheceu Maria até o nascimento de Cristo. A palavra conhecer é um eufemismo para a questão de conjuntura carnal. Quer dizer que José, sendo piedoso, depois que Maria, isso é normal, dentro da cultura judaica, não ter conjuntura carnal, porque eles eram judeus, é estar em pecado. E Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 7. Quem está casado, ele deve saber como agradar o Senhor. E a mulher, como agradar o seu marido. Essa é a ideia. E ninguém pode ter nenhuma abstinência sexual, a não ser por breve tempo, por motivo de oração. Mas em relação a isso, todas as pessoas devem ter essa questão da praticidade da conjuntura carnal com uma certa periodicidade. Desculpa aí as palavras. E eles colocam nesse suposto silogismo, sufocando as escrituras, porque eles vão dizer que o próprio magistério tem superioridade nas questões interpretativas, e eles acreditam indubitavelmente nisso, anulando também as escrituras, porque 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, examinar de tudo e reter o que é bom. No próprio Atos, capítulo 17, a igreja em Tessalônica,
ela literalmente observava aquilo que o apóstolo Paulo falava, se estava de acordo com as Escrituras. Essa questão da autoridade das Escrituras é demonstrar que não é o pastor, não é o líder, não é o padre, não é ninguém. Quem tem autoridade e supremacia em relação às Escrituras, em relação à interpretação, é as próprias Escrituras Sagradas e mais ninguém. Se o padre, ou bispo, ou pastor, ou qualquer outra pessoa que fala o nome de Deus, ele fala de forma errada, literalmente o que ele está sendo falado deve ser objetado, não deve ser conceituado como doutrina. Agora, no início do século, o Papa Pio disse o seguinte: quem não acreditar na Assunção de Maria, que seja anátema, fora da igreja. Eles sempre trabalham nessa ideia, né? Não tendo concordância com os cânones católicos, as pessoas devem ser totalmente anamatizadas, né? Amaldiçoadas. A prova disso é que o Wycliffe, lá no século III depois de Cristo, depois que ele morreu, né, pela questão principalmente da tradução, que ele traduz a Bíblia para o inglês, né, onde é a questão dos lollardos, depois que ele morre, 50 anos depois, a Igreja Católica tira os ossos dele da sepultura e queima como herege. Terrível isso, né? A questão é que a Bíblia tem autoridade sobre todas as coisas, sobre a questão da própria teologia. A Bíblia, ela é o locus communis, como o Melanto vai dizer, sobre todas as coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Está vinculada, essa questão da autoridade, está vinculada à inspiração. Claro! Está totalmente vinculado. Cânon, revelação, inspiração, iluminação. Lógico, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, e nós precisamos da iluminação do próprio Deus, que é através do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, logo ela tem autoridade. Se é Deus que está falando através das Escrituras, ela tem autoridade sobre toda e qualquer pessoa, inclusive na nossa vida. Ela é a nossa vara de medir. Mais alguma pergunta, meus amados irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou vocês estão com sono já? Louco para terminar a aula. Por mim, continue. Então vamos lá. Tá todo mundo aí ou pegado no sono? O irmão Josias está por aí ainda? Estou por aqui, professor. Então vamos embora. Vamos lá. E o último ponto é a questão que eu falo, né, do sola escritura. O sola escritura é o que nós chamamos como somente as escrituras. Essa questão, ela aparece dentro, literalmente, da reforma protestante para combater a ideia da Igreja Católica como supremacia interpretativa naquilo que tange as escrituras sagradas. O sola escritura, para mim, o nome, ele está em latim, porque como Gerhard Bride, no livro História da Interpretação Bíblica, ele vai falar que o grego ele entra em desuso porque vira pagão, tem uma ideia cósmica pagã, e o judaísmo porque não entrava literalmente, porque já tinha tradução da Vulgata Latina e não precisavam disso. Por isso que o latim ele vira, digamos assim, a regra exegética para que a pessoa tivesse autoridade dentro da Igreja Católica. Essa nomenclatura sola escritura em latim quer dizer somente as escrituras. Só que veja só, somente as escrituras quer dizer que eu tenho que negar também a tradição e a historicidade da igreja, sim ou não? Não. Lógico que não. Somente as escrituras não quer dizer nuda escritura. Sola escritura é somente as escrituras como fonte autoritativa, porque ela é um cânon, foi revelada, ela é inspirada e ela é iluminada, por isso tem autoridade. Isso é em relação ao contraponto nas disputas daquilo que é verdade ou não. Nuda escritura quer dizer que a pessoa só pode ter a Bíblia e mais nada como vox dei. Lógico que a gente sabe que é isso. Mas eu posso ter um agente externo para entender a interpretação do texto, para dar mais consubstancialidade. Eu posso, por isso... Oi. Tudo aquilo que é inspirado é autorizado? Com certeza. Se é inspirado pelo próprio Deus, ele é autorizado para a igreja como norma de fé, sem sombra de dúvida. Okay. O sola escritura, né, é um objeto de contraponto à ideia da igreja da Icardi. Somente as escrituras não quer dizer negar a historicidade, mas sola escritura quer dizer prima escritura. Quer dizer, a escritura, ela é a regra primária da igreja. Eu posso chegar com a tradição, por exemplo, de Irineu de Lyon, no livro Adversus Haereses, que ele trata da questão do gnosticismo,
como verdade? Lógico, eu posso aceitar, desde que esteja enquadrado nas Escrituras. Eu posso aceitar as ideias interpretativas do livro de hermenêutica, de todos os outros livros, para que possa dar uma materialidade, para conhecer a geografia do lugar, a hidrografia de determinada ambiência, o cenário político e outras coisas mais? Claro que deve, desde que ela esteja totalmente intercambiável com as Escrituras. Se não tiver intercambiável com as Escrituras, não pode virar doutrina. Se virar doutrina, vira doutrina dos homens. E virando doutrina dos homens, literalmente, está reencarnando aquilo que o apóstolo Paulo e que Jesus abjetou em várias formas, dizendo que as tradições anulavam os mandamentos de Deus. Por isso que o solo das Escrituras, qual era para ser a expressão, né? Legeigar, regrafê, quer dizer, diz de fato as Escrituras, ou gregraftai, que quer dizer está escrito, que é o tempo perfeito, que o Daniel Wallace vai dizer, que é o casamento do oristo com o tempo presente. E tem essa ideia do tempo perfeito, mostrando que estava escrito lá atrás e continua totalmente os seus efeitos. Essa é a ideia do sola escritura. A igreja, literalmente, quando ela está embasada nas escrituras sagradas, ela contém menos erros, irmãos. Tem pouquíssimos erros. É aquilo que o próprio Norman Gardner vai dizer, que as escrituras, quando ela está somente sem ser lida, é como se fosse um leão enjaulado. Mas quando existe uma pregação expositiva mostrando a verdade de Deus, é um leão que começa a atacar as inverdades dos homens e do diabo e mostra literalmente, e apontam literalmente para Deus. Para reconhecer literalmente a vontade de Deus, nós devemos entender as escrituras sagradas com norma interpretativa e autoritativa da igreja. Alguém quer perguntar alguma coisa, amados? Alguma dúvida em relação àquilo que foi falado? O meu está tranquilo. E me demais. Eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Agora, a hora é essa de perguntar. O senhor já leu aquele livro Os Pais Apostólicos? Os 43 não, né? Mas a gente lê Não, eu acho que não é esse. Eu acho que é o da editora Família Cristã. É um que no final tem aquele pastor de Hermas. Eu li o livro. Quando chegou no pastor de Hermas, eu não consegui avançar. Qual a finalidade daquele pastor de Hermas? Porque eu realmente não prossegui ali. Não, o pastor de Hermas, ele é muito apocalíptico, não é isso? Ele tem muitas questões apocalípticas, que é um estilo literário. O pastor de Hermas, ele não é tido como inspirado, mas a igreja ortodoxa reconhece ele, viu? Tanto ele quanto o Didaquê. O Didaquê, eles dizem que é um manual de instrução das igrejas, né? Dado pelos apóstolos. Bem, só que tem algumas coisas que estão contradizentes com a Bíblia, por isso que a gente não tem como inspirado. Mas o pastor de Hermas, ele é totalmente apocalíptico. Essa é a ideia. Veja só, a ideia apocalíptica, quando ela aparece na Bíblia, ou principalmente na época da teologia do Segundo Templo, é uma ideia de um imediatismo da ação de Deus em relação ao pecado. Porque as pessoas, não os profetas não, mas as pessoas, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, a interpretação era totalmente escatológica e imediata. Porque o mestre de justiça, que era a fonte e autoridade de revelação para aquele povo, ele pegava, por exemplo, o texto de Abacuque e dizia literalmente que aqueles que vinham do norte eram os romanos. Só que ali não tem nada a ver, aquilo ali são os babilônicos. Por isso que eles têm essa visão apocalíptica, essa visão escatológica, é para que tenha uma ação direta da parte de Deus, porque na cabeça deles, esse pessoal são os remanescentes fiéis de Deus. Ora, se eles são os remanescentes fiéis de Deus, pouco importa para eles se Deus vai enviar juízo para outras pessoas, porque eles estão salvos. A mesma perspectiva ao pastor de Hermas, que esse pastor de Hermas, literalmente, é totalmente escatológico, com uma linguagem totalmente simbólica. É por isso que ele é uma literatura um pouco mais difícil, né, por causa disso. Mas, fora isso, a finalidade é só isso mesmo. É uma escatologia imediata. Obrigada, professor. A versão é da Família Cristã.
Eu acho que é o da família cristã. Na verdade, eu estava lendo no aplicativo do Kindle, mas acho que era da família cristã. Não tenho certeza. Eles têm isso também, né? Porque É da Mundo Cristão. tá do mundo, tem o mundo cristão também, porque a gente tem a coleção, né, que é chamada da Patrística, que são 43 livros, se não estou enganado, aí tem Agostinho, tem Atanásio, tem vários livros ali que mostram a teologia depois dos apóstolos. Agora tem muita coisa ali que a gente não deve abraçar como verdade. Uma coleção verde Editora Paulus. Sim, eu tenho ela no meu Kindle porque eles hackearam essa coleção, não lembro a época. Aí a editora Paulus botou por R$ 1 cada livro no Kindle. Aí não lembro que eu comprei, mas não li nada ainda. Mas eu tenho aqui esse livro todo completo. Machado, eu mando para vocês, para que vocês possam entender até aí. Com relação à aula, irmãos, deu para ficar claro algumas coisas que a gente já vai em quase 2 horas aí falando aí em relação a essas coisas da bibliologia, né? Da bibliologia. Alguém quer fazer uma pergunta? Ô, professor, Diga. eu estava lendo, sobre isso de biologia, estou lendo, eu voltei a ler aquele livro de Introdução Bíblica de Norman Geisler. Assim, ele é bem introdutório, mas é bonzinho. Você recomendaria outras leituras nessa área? Outras leituras? Cânon de F.F. Bruce. Cânon das Escrituras. Eu vou mandar para o grupo. Porque essa parte desse livro de Norman Geisler, ele é só uma introdução. Esse é mais condensado aqui no Brasil. Saiu agora o mais extenso, que eu vi ontem na CPAD, estava por R$ 115. Eu tenho ele em inglês. Sei que eu mando para o grupo também, a forma mais ampliada, né? A original, porque essa que nós temos é a condensada. Tem outro livro bom também, de F.F. Bruce, A Origem da Bíblia. A Arqueologia do Randall, que vai provar essa questão do texto. E todas as teologias sistemáticas, a do Norman Geisler também tem essa questão. A Dogmática Teológica de Miller, que mostra também essa questão da autoridade das Escrituras, né, que mostra a questão da inerrância e outras. Todas as teologias sistemáticas, elas trabalham sobre essa questão da bibliologia de forma ortodoxa. Mas eu vou mandar para vocês também esse livro aí, para que vocês possam dar uma analisada em relação Inspiração Bíblica, do Laird Harris, e também Inspiração e Canonicidade, do nosso querido Ernster Mayr. Todos esses livros eu posso mandar para vocês tranquilamente aí, que é uma das propostas aqui do nosso curso, né? Para que eu não sei se como vocês, né, meu salário é muito perto do zero, e quando eu entrei dentro do seminário, a gente entrou pela fé, e saí pela fé. Eu só comprei um livro que foi 2 livros. Um foi de cunho pessoal, que foi Sociedade Sem Pecado, de John MacArthur, e outro foi Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellis, porque eu tinha que fazer um trabalho à mão escrita, e meu celular estava com um probleminha, não tinha como ler o PDF. Mas eu dentro do seminário, todos os livros que os professores passavam, graças a Deus, a gente tinha lá em PDF lá, e a gente conseguiu terminar o nosso curso de teologia em 2017, fazendo dessa forma. Tá certo? Mais alguém? Quer falar alguma coisa, Henrique? Meu irmão Josias Marinho Falcão, Gustavo, meu irmão Isaac. Amém, professor. Bateu um soninho, foi agora 10 horas da noite, né? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento indelével, tá certo? Orem, tem algumas pessoas que estão passando por alguns momentos difíceis. Eu não quero fazer um curso somente por ser um curso, e ter um nome de teologia. Eu desconheço Teologia Sem Piedade e Paixão, que tem um livro até do Hernando de Lopes, Piedade e Paixão. Né? Os maiores teólogos são aqueles que estão na Bíblia. A vida de oração do apóstolo Paulo, porque piedade e conduta, Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, né, que nós não podemos negar a piedade. E negar a piedade é negar literalmente a nossa vida cristã. Ninguém está fazendo um curso aqui para encheção de saco, ou para ter, desculpa a expressão, um certificado na parede, não. Nós estamos fazendo isso aqui para crescimento e para servir ao Senhor da melhor maneira possível. Então, vamos manter essa vida de oração, ore por mim, não esqueçam disso. Tá ok? E nós, com a graça de Cristo, vamos dar continuidade. Gustavo está aí? Amém, professor. Ora aí, meu irmão, encerrando essa aula para a glória de Deus, que irá
ficar gravada também. Saúdos, irmão, com a paz do Senhor. Amém.